A paz do Senhor, meus amados irmãos queridos. Este é o primeiro vídeo do canal Devocional Diário, onde, a partir de um propósito de Deus, Deus me mandou criar um canal para o evangelismo da Palavra de Deus. E para o primeiro Devocional Diário que Deus me preparou nesse dia, irei ler lá em Gênesis 28, a partir do versículo 10. Amém? Vamos orar pela palavra no nome de Jesus. Deus Pai, querido e amado Senhor Jesus, a partir deste irmão, desta irmã que está me ouvindo neste momento, Pai, abençoa a vida, abençoa os corações, meu Deus. Livra de todo mal, meu Deus, e que a palavra possa adentrar no coração, meu Deus, e permanecer, Pai. Porque o Senhor vem para ficar, meu Deus, em nome de Jesus, que possamos entender, meu Deus, e guardar no nome de Jesus. Amém, Senhor. A palavra do Senhor diz neste momento, vou deixar aí no canal aparecendo para quem não possui a Bíblia no momento. Jacó partiu de Berseba e seguiu para Harã. Quando chegou a certo lugar, ali passou a noite, porque o sol já havia se posto. Pegou uma das pedras do lugar, fez dela o seu travesseiro e se deitou aí mesmo para dormir. E sonhou, eis que estava posta na terra uma escada, cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. E eis que o Senhor estava perto dele e lhe disse: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai, e Deus de Isaque, a terra em que agora você está deitado. Eu a darei a você e à sua descendência. A sua descendência será como o pó da terra. Você se estenderá para o oeste e para o leste, para o norte e para o sul. Em você e na sua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Eis que eu estou com você e o guardarei por onde quer que você for. Farei com que você volte para esta terra, porque não o abandonarei, até que eu cumpra aquilo que ele prometi. Quando Jacó despertou do sono, disse: Na verdade, o Senhor está neste lugar, e eu não o sabia. E temendo disse: Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Amém? Nesta palavra, meus irmãos, especificamente, temos o início da trajetória do nosso irmão Jacó. E tem alguns pontos nela que podem não ser tão explícitos. E irei começar a discursar a partir do momento que Deus fala para Jacó: Eu sou o Senhor, Deus de Abraão, seu pai. Na Bíblia nos refere anteriormente que Abraão é o pai da fé. Então, neste momento, Deus direcionava Abraão como pai de Jacó, enquanto Isaque é apenas da sua descendência. Isaque é o pai carnal, mas Abraão é o pai espiritual. Então, Deus fez a aliança primeiramente com quem? Com Abraão. Então, neste momento, Deus prova que mesmo no passado ele está cumprindo no presente. E que Jacó é a continuação da história do pai da fé. Vamos para o próximo tópico, que é a escada. Meus irmãos, a escada, todo mundo sabe o que significa. Escada é um lugar que você desce e vai para outro lugar mais alto, né? Você está no lugar baixo, vai para um lugar alto por meio da escada. Só que, de acordo com o dicionário, eu vou pôr aí na tela também para vocês, diz assim: meio pelo qual alguém pode obter algo que almeja. Então, irmãos, as pessoas buscam a escada para o quê? Alcançar algo mais alto, algo melhor, né? Por assim dizer. Então, esse sentido figurado, a escada significava para Jacó um meio em que ele poderia alcançar algo que almeja. E o que ele estava almejando neste momento, os irmãos podem perguntar. Se continuarmos a ler no versículo 20, Jacó ele faz um voto a Deus. Ele falou: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo,
e me der pão para comer e roupa para me vestir, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus. A pedra que pus como coluna será a casa de Deus, e de tudo o que me concederes, certamente te darei o dízimo. Meus irmãos, a escada é um meio para alcançar algo que almejamos. Então Jacó, depois daquele sonho, daquela visão que Deus deu, ele buscou algo que ele almejasse naquele momento. Naquele momento, meus irmãos, ele tinha saído da casa do seu pai. Isaac, naquele momento, era um homem muito rico. Só que Jacó, se apartando de sua família, não possuía mais essa riqueza que o homem diz que é rico, né? Mas Jacó, naquele momento, tinha a riqueza do pai, a riqueza de Deus. Então, naquele momento, ele perguntou a Deus: Deus, se o Senhor for comigo, me der pão, me dá segurança, me dá onde que eu possa repousar. Então Jacó, naquele momento, ele não está pedindo riqueza, irmão. Não está pedindo vaca, não está pedindo bezerro, que era uma coisa normal naquela época. Animais, pão, trigo, plantações, colheita. Mas Jacó, naquele momento, de nada pediu destas coisas. E isso reflete nos dias de hoje. Muitas das vezes nós, filhos de Deus, muitas das vezes nos preocupamos muito com o que é da carne, o que podemos buscar, comprar, alcançar. E Jacó, naquele momento, sem nada, meus irmãos, pediu apenas o básico. Então, irmãos, venhamos confiar em Deus. Nós pedimos o básico, mas Deus dá muito mais. Venhamos confiar em Deus, venhamos continuar subindo essa escada que Deus nos dá a partir da fé para alcançarmos o reino de Deus, que é a melhor coisa que poderemos alcançar em nossas vidas. Então Jacó não estava preocupado com os bens, e sim com o espiritual. E naquele momento, mais um ponto que devemos destacar é um altar que ele faz ao Senhor. Ele define aquele local como sagrado a Deus. Ele, naquele momento, não tinha consciência ainda de muitas coisas sobre Deus, porque ele não tinha aquela intimidade. Mas ele destacar essa intimidade agora com os irmãos. Por exemplo, Elias. Não vou me aprofundar em Elias, mas apenas um exemplo. Elias, em uma guerra, Deus mandou o seu exército de anjos para proteger Israel contra o ataque inimigo. E naquele momento, o jovem que estava do lado de Elias não podia ver. E Elias pediu a Deus que lhe abrisse os olhos. Então, naquele momento, Deus mandou um exército de anjos para Elias, para proteger, para proteção. Mas, neste momento, irmãos, Deus não mandou esses anjos para Jacó para a proteção dele, mas sim para a intimidade. Porque Deus estava dizendo: você está aqui na terra, mas está ligado nos céus. Porque a escada estava ligando o céu com a terra. Jacó com Deus. Porque Jacó naquele momento não possuía aquela intimidade, igreja. Intimidade que todos nós buscamos a cada dia. E Jacó naquele momento, sua primeira vez, define um altar ao Senhor. Então que venhamos definir um altar em nossas casas, irmãos. Não precisamos ver uma escada vinda do céu, mas sim o nosso coração está quebrantado perante o Pai. Então, alguns pontos que desejo destacar dessa palavra. Que Deus, como anotei aqui também, Deus definiu uma promessa para ele, as promessas de Deus, no plural, proteção divina contra os inimigos, contra quem pudesse vir atacar ele ou sua família futura, a direção de Deus, porque assim como Moisés ele estava definindo o futuro de Jacó, para onde ele devia ir, e a fidelidade. E na palavra de Deus, ele define essa fidelidade não só de Jacó para com Deus, mas sim de Deus para Jacó. Imagine, meus irmãos, nós, muitas das vezes, como consumidores, já vimos aqueles papelzinhos, plano de fidelidade aí de várias lojas, né? Você comprar com frequência, você ganha não sei o quê. Então, Deus é diferente, porque nós não precisamos desse plano de fidelidade, porque Deus é fiel conosco. Nós que não somos fiéis para com Deus com nossas ações. Então que venhamos a cada dia pedir misericórdia de Deus, porque nem Jacó era perfeito, irmãos.
Nós não somos perfeitos, mas Deus é. Que a graça possa permanecer com os irmãos. Qualquer dúvida que os irmãos possam possuir sobre essa palavra, que deseje que eu explane mais em um próximo vídeo, deixe nos comentários, dá o like, me segue no nome de Jesus e compartilhe para as pessoas que desejam mais e mais buscar a palavra do Senhor. Os meus vídeos sempre serão nessa frequência de 10 a 15 minutos, porque é um devocional, meus irmãos, não é uma palavra, não é uma pregação. A pregação vem de Deus e eu acredito que a igreja de cada um tem um pastor designado para isso. Estou aqui apenas para explanar o que Deus me mandar, no nome de Jesus. Eu faço parte da Igreja Canção do Céu e agradeço a sua visualização nesse dia.